3 prisioneiros eles penduraram, um do lado esquerdo, outro do direito, e Jesus no meio. 3 jovens foram jogados dentro do fogo, pés e mãos atados. E o rei, quando olha lá dentro do fogo aceso, vê Deus andando e caminhando com eles no meio. A igreja há 10 dias em oração, pedindo a Deus que mande o Santo Espírito. De repente todos logo ficam cheios, porque o Espírito se apresentou no meio. Jesus disse a seus discípulos em secreto: eu estarei convosco o tempo inteiro. Onde estiverem 2 ou 3 adoradores que se unirem em meu nome, eu tô no meio, no meio, no meio. Hoje tem Deus no meio, no meio, no meio. Deus hoje está no meio, no meio, no meio. É Deus no meio da tua casa, no meio da tua vida, no meio da tua causa, mostrando a saída, no meio dos teus filhos e da tua família, rasgando o laudo velho e trazendo nova vida. É Deus no meio da luta, no meio da prova, no meio da angústia, no meio. Ele dá vitória no meio do vento, no meio do vale, no meio. Ele dá livramento no meio. É Deus no meio da fúria do vento, é Deus no meio deste sofrimento, é Deus no meio da situação. E se Ele está no meio é porque tem solução. É Deus no meio do profundo vale, e lá no meio Ele vem trazendo escape. É Deus no meio da porta que está fechada, Ele no meio, a porta então se abre. É Deus no meio da tua casa, no meio da tua vida, no meio da tua causa, mostrando a saída, no meio dos teus filhos e da tua família, rasgando o laudo velho e trazendo nova vida. É Deus no meio da prova, no meio da angústia, no meio. Ele dá vitória no meio do vento, no meio do vale, no meio. Ele dá livramento no meio. É Deus no meio da fúria do vento, é Deus no meio deste sofrimento, é Deus no meio da situação. E se Ele está no meio é porque tem solução. É Deus no meio do profundo vale, e lá no meio Ele vem trazendo escape. É Deus no meio da porta que está fechada, Ele no meio, a porta então se abre. Eu sinto Deus no meio da igreja, no meio dos pastores, no meio dos obreiros e dos adoradores, no meio das irmãs, em meio à mocidade. Eu sinto Deus no meio, avivando esta cidade. É Deus no meio das crianças que o adoram, é Deus no meio dos cantores que celebram. Esta igreja só é tão vitoriosa porque o dono desta igreja está no meio. Em meio à mocidade, eu sinto Deus no